Bom, boa noite. Atrasamos um pouquinho aí, mas estamos ainda no nosso horário. Legal ter galera aí da SER aqui, do Conselho da Comunidade Negra, Igualdade Racial, o Hélio, que é da família Bronx, né? Para ouvir o professor Dagoberto hoje, que tem uma experiência muito bacana para estar compartilhando com a gente. O bate-papo acontece uma vez por mês, né? A gente tem tentado trazer temas, né, que ajudem a gente a pensar a vida, a maneira como a gente está se organizando nessa vida louca que hoje em dia a gente vive, né, e que podem, de alguma forma, ajudar a gente a pensar tudo isso e a fazer disso, como fala Foucault, uma obra de arte, né, ao invés de um inferno. E então, o professor Romualdo é o nosso mediador, é ele que tem vindo desde o primeiro bate-papo, conversar com a gente e fazer esse meio de campo aí, né? Do bate-papo cultural. Então, professor Romualdo. Eu convido o professor Dagoberto para vir para a mesa e a gente já começar logo. Todos devem estar ansiosos, né, pelo tamanho do tema, a importância do tema, né? Provocação. Então, o Dagoberto é professor da Unesp de Araraquara, depois ele se apresenta também falando mais detalhes do currículo dele. E o tema hoje é a Lei 10.639, o cumprimento e a necessidade do ensino da história e cultura negra nas escolas. E aí o Dagoberto pretende mostrar a importância dessa lei, né, os limites, as possibilidades, e também acho que para o nosso debate a gente vê assim, uma lei que vai sendo implantada, como é que vai esbarrando em coisas muito mais difíceis que tem a ver com uma cultura que não se muda por decreto. E cultura se muda com um trabalho paciente, lento, né? Porque são séculos de endurecimento que para a gente vencer exige muita paciência. Mas a lei está aí, e aí eu acho que é um bom momento para a gente discutir e aproveitar toda a riqueza de estudo, análise, pesquisa que o professor Dagoberto já tem e também o relacionamento que ele tem com os educadores que estão envolvidos aí com o ensino fundamental e ensino médio. Então vamos aproveitar bem a noite. O bate-papo é assim, a primeira parte, o professor Dagoberto provoca a gente, né, com a reflexão dele, e aí depois a gente abre, porque a gente quer fazer mesmo um bate-papo, tá bom? Então agora eu passo a palavra para o professor Dagoberto, ele se apresenta e a gente aproveitar ao máximo o tempo dele aqui. Eu vou tirar isso aqui para te ajudar, já que eu não vou usar. Depois a gente volta e pega, tudo bem? Bom, boa noite a todas e boa noite a todo, porque o todo aqui tem 2 ou 3, né? Minoria, é terrível isso, né, gente? Não, é terrível isso, essa coisa de sermos massacrados por uma grande maioria, no caso aqui, a maioria de gênero, né? Para começar, eu acho que seria interessante, eu fui provocado, viu, Romualdo? Né, e faz tempo que eu não vejo o Romualdo, nós estamos na mesma universidade, uma universidade como a nossa, que as pessoas não se veem, né? Mas vai se construindo quase via osmose, né? A Unesp. Pela provocação que eu tive hoje, vendo, né, o desenho, né, que é a capa do Vovó Nanã Vai à Escola, eu acho que chegou para vocês também. Eu peguei o da minha sogra, por favor, me devolva, né? Mas eu trouxe para vocês darem uma olhada. Então, enquanto eu vou falando, vocês vão olhando, né? Espero que ninguém pare para ler, porque eu já fiz isso uma vez, Romualdo. E passou 2, 3 pessoas, aí outra pessoa segurou e ficou lendo. Que é rápido, né? É 15 minutos de leitura você faz, mas e os outros ficam ansiosos, né? Então, de modo que você chegou agora, mas eu já passo para você, né? Os últimos nem sempre são os últimos, né? Por vezes são os primeiros. Bom, eu pretendo falar até 2 da manhã e depois eu abro perguntas para vocês, ok? Primeiro, dizer que eu estou profundamente agradecido pelo convite feito pelo arquivo
por essa cidade, que é de Rio Claro. Entendo que o celular é um incômodo e será desligado de todos. E entendo também que é para provocar, não é isso? Tá. Então, de modo que, assim, é muito interessante isso, na medida que, assim, é uma cidade que tem uma história, e uma história muito interessante, como grande parte das histórias que nós vamos encontrar nesta, que é o nosso ponto final de encontro do século XIX com o século XX. E fundamentalmente, no caso brasileiro, e fundamentalmente vinculado ao café, né, esta região é de fundamental importância. Eu tenho dito por onde eu vou, e ultimamente eu tenho feito algumas provocações lá na Unicamp, de que não é possível só pensar em Campinas, ou aqueles que estão na USP só pensar em São Paulo, né? E no nosso caso nós não temos como deixarmos de pensar nesta região do estado. Entendo que Rio Claro, São Carlos, né, Araraquara, São José do Rio Preto, toda essa região que toca ao Washington Luiz, ela precisa ser melhor explorada, melhor estudada, melhor pesquisada, porque efetivamente ela conta uma história do país que o país não conhece. O que significou o encontro de 3 populações neste período da nossa história: população negra, população migrante e a população dos chamados barões do café. Brancos diferentes, com negros de diversas etnias e perspectiva do que fosse a liberdade. Uma liberdade relativa, uma liberdade diminuta, uma liberdade efêmera, porque essa população não tinha fundamentalmente, e continua não tendo, terra. Sem terra não há liberdade. De modo que essa é uma questão importante para que a gente possa discutir, né, quando a gente olha para outras regiões do país e verificamos hoje que essa talvez seja uma das regiões mais ricas do país hoje. Né? Então é importante a gente olhar para tudo isso e verificarmos que nós estamos sentados efetivamente num lugar propício do fazer pesquisa, do fazer ciência e de fazer mudança efetiva a partir de uma realidade que é muito próxima da nossa, né? Da nossa realidade, do nosso tempo, das nossas coisas. Então eu digo para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui nisso que eu chamo do início da Washington Luiz, né? E tenho provocado alguns alunos lá em Araraquara e, né, e dizia para eles: olha, há que se estudar a história da ferrovia. E estudarmos a história da ferrovia, também estudar os times de futebol criados em torno da ferrovia. Porque aí você tem uma outra história que a gente não fez ainda a boa leitura. O que significa o Velo Clube, o que significa tantas outras coisas que a gente não conhece, né? E seria fundamental que a gente conhecesse, né? Então eu, já para provocando, né, eu gostaria que alguém aqui fizesse pesquisa nessa área, né, orientado ou não por você, Bernadette, por você, Romualdo, no que diz respeito a isso, né? Então seria importante a gente ter um pouco dessa questão, porque eu já orientei pesquisa sobre isso, a família ferroviária, as questões da ferrovia e tudo mais em Araraquara, uma orientação que eu fiz em relação a uma pesquisa como essa na Unicamp. Mas o que a gente entender como é que essas agremiações futebolísticas vão nascendo a partir desse encontro de população negra e população italiana, por exemplo, né? Você tem encontros, entender que encontros são esses, para que a gente possa entender que o mundo não é só política, só economia, porque você também tem lazer, tem espaço lúdico de troca, de conversas, de convivência,
e aí a gente conseguir entender melhor o que nós estamos falando. Não é? Bom, a despeito de tudo isso, essa é uma provocação mais acadêmica, né? Eu diria para vocês que a gente precisa efetivamente, já que agora o pessoal começa a chegar mesmo, né? E a sala está quase cheia, que a gente pode começar. Então você começa a contar o tempo agora, tá? Bom, efetivamente, nós temos uma questão de fundo, que é pensarmos como nós podemos trabalhar com a Lei 10.639 de 2003. Qual demanda é essa? Quais são os limites dessa lei? Porém, qual é a sua abrangência? Talvez seja o fator mais importante que a gente tem a tocar aqui. Os limites parecem são óbvios, mas parecem, né? Agora, a abrangência dela talvez não seja tão óbvia assim, essa sua abrangência. Então eu quero falar primeiro da abrangência e depois dos limites da lei, daquilo que eu tenho vivido antes da lei, né? Enquanto experiência efetiva. A questão da formação de professores, né? A formação de uma sociedade que passa por toda uma questão, aquilo que você mencionou agora, por uma questão de uma leitura política da realidade, e essa leitura política da realidade passa por uma absorção do que significa a cultura de uma dada sociedade no seu tempo, perpassa fundamentalmente o que significa a Lei 10.639. Né? A lei assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 9 de janeiro de 2003 coloca para nós uma questão importantíssima: entender que o presidente da República, naquele ato, juntamente com o ministro Cristóvão Buarque, não inventaram a roda. Esse é o primeiro dado, né? Porque o movimento negro brasileiro já tinha feito isso exaustivamente. As experiências que já aconteciam por aí, já eram enormes. Fundamentalmente, experiências que aconteciam no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo e fundamentalmente no estado da Bahia. Então, essas experiências que aconteceram nesses estados, em outros, no Rio Grande do Sul, né, também no Maranhão, foram importantes para que houvesse uma agregação de valor e uma concepção daquilo que poderia ser feito e foi feito naquele momento. A lei vem muito tarde, porque essa é uma reivindicação que está presente desde o dia 14 de maio de 1888, de que os negros, na medida que são cidadãos, merecem participar de tudo aquilo que significa a cidadania, inclusive participar de um currículo escolar pela porta da frente, sem o tronco, né? Então, essa é uma questão, portanto, que passados praticamente 120 anos, que você vai ter uma lei, né, como essa. A despeito do fato tardio da lei, as experiências eram bastante exitosas. E aí a gente vai entender por que bastante exitosas. Porque em São Paulo, no Rio, nesses estados que eu mencionei, e fundamentalmente na Bahia, as experiências já eram feitas por algumas escolas. E essas escolas fizeram isso, e essa é a grande provocação que eu faço a vocês de Rio Claro. As escolas fizeram a leitura correta da LDB de 1996. Que cada escola pode sim fazer seu projeto político-pedagógico, o seu PPP, né? Não a parceria público-privada, né? Que alguns políticos entendem que PPP significa só isso, né? PPP é projeto político-pedagógico. Então, dentro desse projeto político-pedagógico, é entender fundamentalmente que cada escola pode sim exercitar a sua cidadania a partir do local que está, em função da comunidade que está presente ali. E é dentro deste processo que as comunidades e as escolas produziram seus próprios PPPs, né? Com eixos geradores, com eixos temáticos, de diversas maneiras. Isso foi feito nessas escolas. Outra questão feita nas escolas foi levar essa experiência para dentro das comunidades. Ou seja, os professores provocando as comunidades, não somente as comunidades sendo provocadoras das escolas. Houve o inverso. E no caso da Bahia foi bastante interessante, porque
essa demanda vai surgir dentro do Ilê, né, de um terreiro, né, o Opofonjá, né, que a mãe de santo é Mãe Estela, né, a Mãe Estela do Opofonjá, Estela de Oxóssi. O que vai acontecer nesse terreiro? As crianças do terreiro na Bahia eram hostilizadas, chamadas de crianças filhas de macumbeiros, né? E o que essa comunidade faz? Ela se reúne, ela constrói sua escola dentro do terreiro e começa a fazer uma formação para aquelas crianças, sem perder de vista aquilo que é ensinado nas escolas da Bahia naquele momento, mas também ensinando parte da cultura e da história da população negra que aquela comunidade conhecia, né? Um pouco daquilo que a Tereza comentava comigo agora do projeto Griot, os mais velhos falando para os mais novos como que é que é a história, como é que a minha história, a história de cada um de nós e a história mais longa da nossa população. De modo que isso estabeleceu para as crianças uma coisa fundamental, que foi a valorização de si, portanto o aumento da autoestima, né? Essa autoestima positivada, valorizada. Essa experiência sai do terreiro, entra para o terreiro como algo negativo, como a resistência do terreiro, e sai do terreiro como algo extremamente valorativo, a ponto de que o governo de Salvador, a prefeitura de Salvador, posteriormente, e depois o próprio governo do estado, antes, portanto, de 2003, trazem consigo, né, um currículo que dê conta de entender a história e cultura africana e afro-brasileira. É essa experiência que está acontecendo na Bahia, sistematizada na Secretaria de Educação do município e do estado, de Salvador, a capital, e do governo estadual, que é pega, né, pelo governo federal. Portanto, diversas outras experiências estavam acontecendo, mas essa era a melhor sistematizada por conta de um governo de estado. Isso é trazido para dentro do governo do presidente Lula. E é muito interessante porque essa é uma discussão que está acontecendo dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Antes o governo Fernando Henrique Cardoso já estava produzindo e discutindo isso, né? E de modo que quando o Lula senta na cadeira, o projeto de lei está ali, ele só dá uma canetada. Portanto, o presidente assume efetivamente a presidência no dia 2 de janeiro. No dia 1º de janeiro foi aquela festa em Brasília que o Romualdo foi para lá, tomou banho, né, lá naquele espelho d'água e tudo, não é isso? Tirou a camisa e tal, fez aquela festa. Vocês não foram? Não viram isso? Tem filmagem sobre isso na Unesp. Tá? A participação do professor Romualdo Dias na posse do presidente Lula. E uma semana depois o presidente assina. O Lula não teve tempo de ler, de saber o que ia acontecer. O fato é que existia demanda e ele assinou. Ok? O que acontece com a assinatura da lei? Com a assinatura da lei, nós vamos ter um problema gigantesco, que é o fato de que o nosso Conselho Estadual de Educação de todo o país e o Conselho Nacional de Educação, lá em Brasília, vinculado ao MEC, topa com um problema. O que vamos fazer com isso? Precisa regulamentar, mas precisamos também de um documento que oriente todo o processo. E aí você vai ter um exercício fenomenal da professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, da UFSCar, aqui do nosso lado, na Washington Luiz. Né? Por isso que é interessante a rodovia. Né? Tem tudo aqui. E de modo que a professora Petronília reúne um grupo de pessoas, manda carta para diversas pessoas no país inteiro para reunir propostas. O que a gente vai fazer com isso? Porque todo mundo, agora, aquela história,
Você pede, alguém dá e depois fala, o que eu vou fazer com isso? Né? Lembra aquela história das meninas que você cantava? E as meninas não davam bola? Quando começou a dar bola, você falou, e agora? O que eu faço? Não aconteceu isso com você na sua juventude? Ixi, então, normal, não é isso? Comigo nunca aconteceu isso. Mas o interessante de tudo isso, Romualdo, é que a gente vai ter uma questão que é, o que vamos fazer com isso? E na medida do que vamos fazer com isso, nos coloca a seguinte questão, é que nós não paramos para pensar efetivamente a abrangência da lei. Né? Foi feito um documento, que foi o parecer da professora Petronilha, que é um documento belíssimo do ponto de vista da redação, né? Mas, e também agora que começa a se verificar a abrangência, as particularidades políticas do exercício de você ter no parecer um instrumento político. O parecer toca algumas coisas, eu não sei se vocês conhecem o parecer, né? Na sua abrangência. Ele toca a questão, falar de duas questões. A primeira, que toca em todos vocês. Cada um de vocês são responsáveis para a efetivação da Lei 10.609. Vocês são cidadãos e responsáveis pela efetivação desta lei como de qualquer outra. Aqueles que se eximem de solicitar, de exigir do poder público esta lei também estão sendo coniventes com essa situação. Então, a população é corresponsável para a aplicação da lei. Um outro item dessa corresponsabilidade. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer morador do bairro que está ali numa escola e verifica que naquela escola não está sendo aplicada a história e cultura africana e afro-brasileira de maneira transversal, portanto em todas as disciplinas, ele pode ir à delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Vocês sabiam disso? Vocês podem fazer isso. Você pode dizer, a professora aqui, ó, não está fazendo isso. Então é a professora, que é corresponsável, a diretora, a coordenadora pedagógica, que vão responder junto ao Ministério Público, junto à delegacia, o processo que vai ser instaurado contra elas. Vocês não sabiam disso? É assim que funciona. Tá certo? Aí a gente fala assim, mas a professora, coitadinha, ela não sabia disso. A gente sabe disso. Aí a gente entra no segundo passo, que é como que nós estabelecemos de fato capacitação, formação permanente para que as pessoas, os professores possam atribuir de fato isso. Aí a gente entra na outra questão, que é o poder público está dando as condições dessa professora se formar, se qualificar para tal. Então nós temos um desdobramento de tudo isso. A professora lá na ponta é corresponsável, tanto quanto nós, mas toda uma linha, o sistema também precisa estar pronto para isso. Então nós temos que tocar nisso. A outra questão que toca a questão da lei, e aí é o outro passo disso, é a importância que nós temos no que diz respeito a entendermos o que significa esse caminho que parece fácil de entender a realidade afro-brasileira, que já é uma coisa complexa. Mas a lei traz uma outra questão que é anterior, entender a cultura e a história africana. Então não é qualquer coisa, é entender a história de um continente. Nós não estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente. E um continente com uma multiplicidade de linguística, religiosa, cultural e vai. Então, de modo que nós temos uma realidade que abarca algo em torno de 2.500 etnias. Algo em torno de 2.000 línguas. Uma população de quase 1 bilhão de habitantes. Hoje. Um país como Angola, por exemplo, são 6 grandes línguas,
e você tem as variantes linguísticas, que a gente vai chegar a 32. Você tem problemas em a Nigéria, dessa ordem, Guiné-Bissau, e aí vai. Qual que é a questão fundamental para a nossa realidade? Entender qual é a história da humanidade. Eu não vou estender a história da África a partir do processo escravista. Então eu não tenho que olhar para Angola ou para Guiné-Bissau, para Moçambique, para Nigéria, para que eu possa entender o processo do tráfico. Porque se eu for entender só o processo do tráfico, de novo eu estou dizendo para as nossas crianças e para nós mesmos que a realidade africana é apenas a realidade da escravidão. Eu tenho que voltar no tempo. E ao voltar no tempo, eu tenho que voltar no berço, na origem desta humanidade que somos todos nós aqui. Portanto, eu tenho que voltar na África. E ao voltar na África, eu vou tentar entender efetivamente como é que se deu os processos da construção do Homo sapiens. E essa construção do Homo sapiens se deu no continente africano. E a saída deste Homo sapiens do continente africano vai se dar algo em torno de 150 mil anos. Eu preciso entender o que aconteceu no interior do continente, entender a saída deste homem do continente e fazendo aquilo que nós falamos hoje tantas vezes. E a gente vê a mídia bombardeando a gente em todo esse final dos anos 90 e desse início do século 21. Globalização. A população africana há 150 mil anos fez a primeira globalização que o planeta conhece. Porque se isso não fosse verdade, nós não estaríamos aqui hoje. Isso é globalização, ou seja, ocupar territorialmente um planeta como o nosso. Isso foi feito. Né? Nós estamos numa das ondas da globalização, mas a primeira foi feita lá. Esse processo de 150, de 100, de 40, de 30 mil anos é uma história longa. E aí a gente precisa entender que história é essa. E não perder de vista isso. Isso vai gerar para nós um conjunto de questões para que a gente entenda que humanidade somos nós. Nós somos um único ser, nascido no mesmo berço e com diferenças fenotípicas. De cabelo, de nariz, disso, daquilo, outro. Né? Aquilo que se dizia, canela fina, canela grossa. Né? Mais bunda, menos bunda. Aliás, bunda é língua, é isso? Não é apenas um processo anatômico? Então, olhar para tudo isso significa entender do que a gente está falando. Isso não é fácil fazer da noite para o dia para um professor. Não é isso? Então, nós temos duas questões a olhar. De que África que nós estamos falando? Qual é a África que nos contempla? É a África da Etiópia, da Eritreia, do Egito, da Mauritânia, da Namíbia, de Angola? Não, é toda a África. Mas entender essa África enquanto um continente, enquanto um dado de princípio. Eu preciso entender. Para depois entender por que são esses os africanos que atravessam o Atlântico amarrados e vêm até nós, até este outro lado do Atlântico. E aí entender que esses africanos não vieram à toa. Esses africanos vieram porque eles foram escolhidos para vir, por conhecimentos técnicos que eles tinham. Então, é fazer de fato uma leitura histórica desse processo. Quando o presidente assinou a lei, ele não sabia disso. Né? Nem mesmo o Cristóvão Buarque sabia disso. Mas aí a gente vai avançando, a gente vai precisar entender e voltar na história e reler a história. Para ler fundamentalmente o que na história? O que significou a Idade Média? Se nós hoje, Clodoaldo, estamos numa universidade laica, né? Nós temos que considerar a influência africana na Idade Média para que a gente tivesse a universidade laica. A população afro-arábica islamizada foi fundamental no sul da França,
no sul da Itália e em toda a Península Ibérica. E são eles que fundamentalmente fizeram com que a gente tivesse um lugar de ensino aberto e laico fora daquilo que era um monasterio, o convento, ou seja, aquele mundo fechado da igreja cristã. Então olhar para isso é fundamental. E aí a gente tem que ler, não tem jeito, e aí eu convido todos vocês, ainda hoje, depois da gente terminar aqui às 3 da manhã, a lerem, não verem o vídeo, porque ver o vídeo é bobagem, o filme é bobagem. Lerem O Nome da Rosa e, sobretudo, as partes que estão lá em latim. Tudo bem? A Tereza, tá, cadê a Tereza? A Tereza, sai para comprar, viu? Cada um precisa de um exemplar, eu sei que o arquivo está com bastante recursos para isso. Então veja, dentro desse contexto, é de fundamental importância que a gente entenda o que significa a Idade Média. Entender por que um homem como Umberto Eco vai escrever O Nome da Rosa. Né? E aí entender por que o outro grande escritor contemporâneo, como Jostein Gaarder, que vai escrever O Mundo de Sofia, vai dedicar grande parte do seu tempo para escrever um livro banal, que chama-se Vita Brevis. Já ouviram esse livro? Já viu, Bernadette? Um livro banal de uma pessoa completamente perdida no seu tempo, né, porque foi abandonada por um homem, que vai dizer: não acredito, Romualdo, em um Deus que para salvar o corpo de um homem tem que matar o corpo de uma mulher. Isso foi dito por Flora Emília, segundo Jostein Gaarder, em função da relação amorosa que ela vivia com um homem chamado Aurélio Agostinho. E quem que é Aurélio Agostinho? O príncipe da igreja cristã, que hoje é conhecido por todos nós de Santo Agostinho. Um homem africano da Tunísia, a atual Tunísia, né? Então entender o que significa isso, o que significa entender que essa nossa história, ela está crivada de coisas importantes que a gente precisa ler. E aí eu convido vocês, de novo a Tereza vai comprar outro livro, que é um livro primoroso, que todo mundo aqui leu, de um cara chamado Saint-Exupéry, O Nome da Rosa. Quem não leu O Nome da Rosa, levanta a mão. Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, desculpa. Pequeno Príncipe. Quem não leu? Todo mundo leu. Geralmente todo mundo lê, né? Mas O Pequeno Príncipe é a história de um momento onde o autor está contando a história que ele viveu no deserto da atual Líbia, do norte da África. Aquela terra, aquele lugar, aquele planetinha é o deserto. Ou seja, é de fundamental importância que a gente entenda de que tanto Jostein Gaarder quanto Umberto Eco, como o Saint-Exupéry, estão falando de África. E aí vocês vão perguntar, Dagoberto, aonde que está a África no Nome da Rosa? No livro. No livro. Codex África é o nome do livro perigoso, que você não pode abrir, porque se você abrir e fizer isso, você morre. Tem veneno na ponta. E por que isso? Porque você tem que aprender segundo o olhar medieval dos beneditinos, né? Porque é a biblioteca dos beneditinos, você tem que aprender o mundo de maneira sisuda, sem riso. Sem riso. E qual é a questão de fundo? A África fica perigosa, segundo o olhar beneditino medieval, porque você aprende brincando. Você aprende de fato com brincadeiras, com o mundo lúdico, você vai apreendendo a realidade. Não é? Por isso que eu estou brincando com vocês aqui. E aí é o suposto livro escrito por Aristóteles. Essas questões são importantes para que a gente possa entender, a gente pode ir até Shakespeare, a gente pode fazer várias coisas, mas a gente pode ir até
Alexandre Pires. Não é, Romualdo? Né? Vocês já dançaram ao som de congue? Ainda não? Ah, para, gente. Vocês não dançaram o congue? Já dançou o congue? Ainda não? Então, mas o grande barato disso é que ninguém precisa dançar com o congue, né? E nem, né, com Alexandre Pires e nem com o Neymar. Mas a questão disso é pensar que King Kong, que já está na sua terceira versão, é algo escrito já no final do século XIX. O roteiro está pronto. E qual que é a questão de fundo? É que nós estamos ocupando a África, no final do século XIX a Europa está ocupando o continente africano, está invadindo o interior do continente, encontrando maravilhas de lá, trazendo riquezas de lá, a fauna, a flora e os minérios, levando para a Europa, construindo os grandes museus que vocês conhecem, né? Todos já foram ao Louvre, ao Museu do Homem e tudo mais. Se não foram, a Tereza vai providenciar isso ainda hoje para vocês, né? Mas o poder público é isso, é para vocês exigir e solicitar que faz. Então veja, não é isso, Tereza? Opa! Isso, tem tudo na internet, justamente. E grátis, né? Então veja, desse ponto de vista, o que a gente tem para entender é que essa leitura de King Kong é a leitura que o século XIX, novecentista, estão fazendo de que as mulheres não podem ir ao continente africano. Os homens podem invadir o continente, são desbravadores, são conquistadores, né? São aventureiros, que estão desbravando o continente, conhecendo o continente, demarcando as fronteiras do continente, mas as mulheres não podem ir para lá. Por quê? Os grandes macacos raptam, sequestram essas mulheres do grupo, levam para os seus covis e as violentam. Qual é que é a questão posta? As mulheres europeias não podem encontrar os homens na África, porque são esses macacos. Certo? Se vocês tiverem a oportunidade às 5 horas da manhã, pegarem a última versão de King Kong e assistirem com muita tranquilidade, com a pipoquinha, né? E nesse calor talvez um bom conhaque ajuda, né? Para esquentar mais. E observarem a última cena onde o diretor fala com aquele suposto ator do filme que seria montado, seria rodado. Por que Kong morre? Porque ele se apaixonou. A Bela se apaixonou, quer dizer, a fera se apaixonou pela Bela e a seguiu até aqui. Por isso que ele morreu. Né? Ou seja, no século XIX já está se colocando uma questão de fundo: a impossibilidade de uma relação amorosa entre uma mulher branca e um homem negro. Ou seja, são dois mundos completamente distintos, que não tem que se aproximar. Essa é uma questão importante para que a gente possa entender. É um outro lugar da leitura que a gente pode fazer. Por isso que eu estou dizendo que a importância e a abrangência da lei é no fazer um conjunto de questões, de perspectiva. Você faz leituras estéticas, leituras culturais, econômicas, políticas, a partir disso. A outra questão, para que a gente possa observar isto, é como fazer com que a gente possa efetivamente chegar nesse ponto de uma leitura abrangente da lei. Primeiro, é entender qual é o lugar que cabe a cada um nesse espaço. O que cabe a uma Secretaria de Educação, o que cabe a uma Secretaria de Cultura, o que cabe às demais secretarias de um governo, para conseguir fazer leituras a partir disso. A Secretaria de Assistência Social, não sei se aqui em Rio Claro tem essa secretaria, né? O que cabe de fazer essas leituras para que a gente possa entender por que existe, né, adultos abandonados, pessoas dormindo nas ruas, crianças abandonadas,
né? Que leitura que a gente pode fazer sobre esse abandono, sobre a não adoção de crianças, os gatos pretos que sofrem tanto nas sextas-feiras 13, né? Que também muitos gatos pretos não são adotados, né? Por uma leitura do azar que se faz. Então, o que significa isto na lógica das coisas? E aí a gente pode fazer uma outra leitura, e aí eu vou fechando para a gente terminar a provocação. Se eu pego, por exemplo, o texto bíblico, a Bíblia é um manancial de informações importantes. Quem já leu a Bíblia aqui? Todo mundo? Então tá bom. Gênesis capítulo 9, versículos 19 a 27. 19 a 27. Quem me fala o que é? Vocês não leram, gente? A arca de Noé desce sobre o monte. Noé desce e planta a videira. Os seus 3 filhos quem são? Sem, Cã e Jafé. Perfeito. Planta a videira e Noé da videira faz o vinho. Noé fica embriagado. É isso? Tira toda a sua roupa. E a partir disso, o que faz seu filho caçula? Zomba da nudez do pai. Depois que Noé recobra do seu estado etílico, né, do seu porre, os 2 filhos, Sem e Jafé, contam a Noé o que o caçula tinha feito. Noé, então, amaldiçoa seu filho. Maldito seja Cã, em algumas versões, em outras Canaã. Maldito seja Cã, que os seus descendentes serão escravos dos descendentes de Sem e de Jafé. Essa parte do texto está lá no Gênesis, será absorvida por toda uma teologia medieval, e a partir disso o Papa Nicolau V, em 1483, vai encaminhar, 1453, desculpa, vai encaminhar enquanto sendo uma leitura que vai ratificar mais tarde todo o domínio europeu sobre o continente africano. E aí, de modo que a gente precisa saber ler o Tratado de Tordesilhas. Se a gente não entender o Tratado de Tordesilhas, a gente não consegue entender a parte da nossa história. O que significa América, o que significa África. A divisão que foi feita entre esses 2 mundos pelo reino de Castela e pela dinastia de Avis. Ou seja, é de fundamental importância que a gente entenda história, né? Já diria um cara aí chamado Karl Marx, que eu não conheço muito bem, né? Só existe uma ciência, a história. Eu sou contra. Entendo que só a antropologia resolve tudo, né? Não é isso, Bernadette? Mais ou menos. Então veja, de modo que a gente tenha que entender a história. O que a história significa para nós? E o Tratado de Tordesilhas é fundamental, porque já está dito lá: vocês podem aprisionar, né, escravizar todos os gentios, todos os pagãos, todos os infiéis. Isso deu conta de se avançar sobre as outras regiões do mundo e fazer o que foi feito. O que a gente não conta é que a gente vai ter todo um processo de que este mundo, deste lado do Atlântico, já era conhecido há muito tempo. Que já existia comércio há muito tempo. A ponto de, há 200 anos da chegada de Colombo nas Américas, a população do atual Mali já fazia comércio com populações da planície de Yucatán no México, na Guatemala. Não é? Então, são questões importantes para que a gente possa entender e aí verificar por que nós temos também, só para a gente provocar, a padroeira da Polônia é negra. Por que nós temos neste país apenas uma santa negra
reverenciada por todos nós, né, como Aparecida, em um rio. E na Europa você tem mais ou menos 20 santas negras. Da onde que vem isso? Né? Entender este processo é de vital importância para que a gente possa entender o que significou essa saída da população africana pelo resto do mundo. Entender porque nós temos os aborígenes australianos que são negros. Entender porque a gente tem uma população no Japão que sofre fundamentalmente o racismo, que são os Ainus, né? Que são os japoneses negros. Então você tem muitas perguntas, mas fundamentalmente nós temos uma resposta. Os professores precisam apreender esta realidade como sua. Não é de outro, é sua realidade. Né? Precisa se fazer isso? Há um esforço para se fazer isso? Há. Tem material para isso? Tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse livrinho que está rodando na mão de vocês já tem muita coisa sobre isso. Né? O Vovó Nanã vai à escola é justamente esse tipo de fala que eu estou fazendo. E as crianças perguntando para a professora por que nós não aprendemos isto? Por que isso foi omitido de nós? A grande pergunta que vocês podem fazer para o Romualdo: por que, Romualdo? Não é? Não me pergunta, pergunta ao Romualdo. Né? Então, são questões importantes para que a gente possa buscar efetivamente um momento de estabelecermos perguntas, mas termos as capacidades, as potencialidades de procurar respondê-las. Cada um a seu tempo, mas que a gente comece a responder perguntas. Né? Entender fundamentalmente por que nós não entendemos toda a história e por que nós não lemos a história como a gente poderia lê-la. E aí, quando a gente compra de barato, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, por que o mundo foi dividido em duas partes entre Portugal e Espanha? E efetivamente você vai dividir água com água, por quê? Água é nada. O que tinha aqui, o que tinha lá? Eu já sei que existia. Então eu começo a me perguntar. Né? E por que, na verdade, do mito celta, a palavra Brasil já existia enquanto território, enquanto ilha? E aí a gente se pergunta, qual é o primeiro nome que essa terra vai ter? É de ilha. Porque isso já está presente no mito celta, que dá base também a gente pensar esse norte de Portugal, a Inglaterra e tudo mais. Então, olhar para isso. Então nós temos muitas coisas a responder. Né? Mas significa que a gente tem muita coisa a perguntar e aprender também. Eu paro por aqui e deixo com o Romualdo todas as perguntas que vocês fizerem.